Você ora, mas nada acontece. Você clama, mas o céu permanece selado. E quanto mais você insiste, mais pesado fica o silêncio. Não estamos falando de orações sem fé. Estamos falando de algo muito mais grave. Momentos em que Deus escolhe não responder. E se o silêncio que você sente não for distância, mas julgamento? E se o céu mudo for a manifestação mais clara da justiça divina? Fique até o final, porque o que você vai descobrir nas Escrituras pode mudar completamente a forma como você entende a soberania de Deus. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Saul, rei de Israel, enfrenta os filisteus. O exército inimigo se aproxima. Ele precisa desesperadamente de uma resposta de Deus. Quando Saul consultou o Senhor, este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 3 canais legítimos de revelação divina, todos fechados. O Urim e o Tumim eram pedras sagradas guardadas no peitoral do sumo sacerdote, usadas para discernir a vontade de Deus em decisões nacionais críticas. Quando o sacerdote as consultava, Deus respondia através delas, direcionando o povo em momentos de guerra, escolha de líderes ou dilemas morais. Sonhos eram revelações diretas durante o sono. Deus falava com patriarcas, profetas e reis, através de visões noturnas carregadas de simbolismo e instrução. Profetas eram a voz audível de Yahweh, homens e mulheres separados para transmitir as palavras exatas de Deus ao povo, sem filtro, sem distorção. Mas naquele dia, nada, apenas silêncio, porque Deus silenciou Saul. Anos antes, em Gilgal, Saul ofereceu um sacrifício que só um sacerdote poderia fazer. Ele não esperou Samuel. Agiu por conta própria, tomado pela impaciência e pelo medo do abandono das tropas. 1 Samuel 13, versículos 8 a 14. Depois, na guerra contra os amalequitas, Deus ordenou o extermínio total. A ordem era clara: destruir tudo sem exceção. Saul poupou Agag, o rei, guardou o melhor do gado e das ovelhas, justificando sua desobediência com uma desculpa religiosa: oferecer sacrifícios ao Senhor. 1 Samuel 15, versículo 9. Mas Deus não aceita a adoração sustentada pela desobediência. Samuel confrontou Saul com palavras cortantes: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Desobediência repetida, coração endurecido, rejeição sistemática à autoridade divina. E então veio o veredito silencioso. Deus retirou sua presença. Não houve mais conselho, não houve mais direção, não houve mais esperança. O silêncio de Deus para Saul não foi omissão, foi sentença. Provérbios 1, versículo 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. A palavra hebraica para responder é aná. Significa não apenas falar, mas agir em conformidade, intervir, manifestar-se em favor de alguém. O silêncio de Deus significava que ele não mais agiria em favor de Saul. Não era capricho divino, era justiça. Há um tempo para buscar ao Senhor. E há um tempo em que, por causa da rebelião persistente e da recusa em se arrepender, ele se retira. Malaquias fecha o Antigo Testamento com uma profecia poderosa. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E então, silêncio. 400 anos sem um profeta em Israel, os impérios se revezam no domínio de Jerusalém. Persas conquistam a Babilônia e liberam os judeus para reconstruir o templo. Alexandre o Grande traz o helenismo e a língua grega. Os seleucidas profanam o templo, gerando a revolta dos macabeus. Finalmente, Roma impõe seu jugo de ferro sobre a Judéia. O povo judeu clama por um libertador. Aguarda ansiosamente uma palavra de Deus. Mas o céu está mudo. Durante esse período, nenhum assim diz o Senhor é registrado. Nenhuma visão profética nova. Nenhuma revelação divina documentada. Foi um vazio espiritual? Não. Foi preparação estratégica. A ausência de profetas intensificou a expectativa messiânica. O povo que tantas vezes ignorou, perseguiu e matou os profetas no passado, agora ansiava desesperadamente por um. As sinagogas se multiplicaram por toda a região. A lei foi estudada com fervor renovado. Cada palavra analisada, debatida, memorizada.
O grego koiné se tornou a língua universal do mundo antigo, preparando o terreno para a rápida propagação do Evangelho. Arqueologicamente, sabemos que nesse período surgiu a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, realizada em Alexandria, no Egito, por volta de 250 a.C. Isso permitiu que o mundo gentio tivesse acesso às Escrituras pela primeira vez na história. Filósofos gregos, soldados romanos, comerciantes de todas as nações podiam agora ler as profecias sobre o Messias. O silêncio de Deus, aqui, foi uma pausa orquestrada, uma tela em branco sobre a qual a maior história seria escrita. Lamentações 3, versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. A palavra hebraica yashal significa espera prolongada, quase dolorosa, mas cheia de expectativa confiante. Dumiá, traduzida como silêncio, não significa ausência de som, significa quietude reverente, descanso profundo na presença de Deus, mesmo quando ele não fala. O silêncio intertestamentário não foi abandono, foi orquestração divina em sua expressão mais sublime. Getsemane, Monte das Oliveiras. Jesus, o Filho de Deus, prostrado em oração sob antigas oliveiras retorcidas pelo tempo. Mateus 26, versículo 39. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O cálice era a ira de Deus contra o pecado. Jesus sabia exatamente o que estava por vir. A cruz, a separação, o peso esmagador do julgamento divino sobre ele. E o Pai não respondeu com palavras audíveis. Não enviou um anjo para confortá-lo com promessas suaves. Não removeu o cálice. Não interveio para poupar seu filho do sofrimento iminente. Silêncio absoluto. Mas esse silêncio não foi julgamento sobre Jesus. Foi o ápice do plano de redenção estabelecido antes da fundação do mundo. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim, ele não abriu a sua boca. Jesus, o Cordeiro de Deus, cumpriu essa profecia com precisão absoluta. Silêncio diante de Pilatos. Silêncio diante de Herodes. Silêncio diante dos que o acusavam falsamente, cuspiam em seu rosto e zombavam de sua messianidade. E o silêncio do Pai no Getsemane foi a confirmação definitiva. O plano seguiria até o fim, sem recuo, sem alternativa, sem escape. A palavra grega, ekkel, usada em Lucas 22:44 para descrever o suor como gotas de sangue, indica derramamento extremo, transbordamento, medicamente reconhecido como hematidrose, condição raríssima causada por estresse físico e emocional tão intenso que rompe os capilares ao redor das glândulas sudoríparas. Jesus suportou isso completamente sozinho, no escuro, enquanto os discípulos dormiam. O silêncio divino ali foi a manifestação mais clara da justiça sacrificial, o inocente sofrendo em lugar dos culpados. Gólgota, a cruz, Jesus pendurado entre o céu e a terra, pregado em madeira áspera sobre a colina da caveira. Marcos 15, versículo 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? O grito mais angustiante já registrado nas Escrituras. O filho clamando ao Pai com voz que atravessou a escuridão sobrenatural que cobria a terra, e o Pai permanecendo em silêncio. Por quê? 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquele momento, Jesus carregou sobre si todo o pecado da humanidade, toda a rebelião de Adão no Éden, toda a idolatria de Israel no deserto, todo o assassinato, toda mentira, toda traição, toda a imoralidade da história humana, todo o seu pecado, todo o meu. E a justiça de Deus exige que o pecado seja punido, sem exceção, sem desconto, sem misericórdia barata. O Pai não podia olhar para o pecado. Abacuque 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Então Deus Pai se afastou, não por indiferença, não por crueldade, mas porque naquele momento específico, Jesus se tornou a própria maldição. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.
O desamparo sentido por Jesus foi absolutamente real. A separação foi real. A angústia foi real. E o silêncio do Pai foi a execução rigorosa de um plano ao mesmo tempo amoroso e justo. Aquele silêncio nos redimiu. Mateus 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu separava o lugar santo do Santíssimo. Era uma cortina maciça, com aproximadamente 18 metros de altura, feita de linho finamente tecido em azul, púrpura e escarlate, tão pesada que precisava de vários sacerdotes para movê-la. Apenas o sumo sacerdote podia atravessá-lo, uma vez por ano, no dia da expiação, carregando sangue de sacrifício. Mas quando Jesus morreu, Deus rasgou esse véu. De cima para baixo. Não foi ação humana, foi intervenção divina direta, violenta, definitiva. O silêncio na cruz abriu o caminho para a presença de Deus. Não há mais barreiras intransponíveis entre você e o Pai. Agora, uma pergunta direta. E quando é você quem experimenta o silêncio de Deus? Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra hebraica avon, traduzida como iniquidade, significa perversidade, culpa acumulada. Sugere a ideia de torcer, distorcer, perverter a verdade. Nossos pecados distorcem nossa relação com Deus, criam uma barreira espessa entre nós e Ele. Não é que Deus não possa ouvir, mas sua natureza absolutamente santa impede comunhão plena com quem vive deliberadamente na iniquidade. Salmo 66, versículo 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, primeira pergunta: há desobediência persistente em sua vida? Há pecados não confessados criando um silêncio pesado entre você e Deus? Arrependimento genuíno e confissão honesta são as chaves para restaurar a comunicação. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o silêncio nem sempre indica julgamento. Às vezes, é convite divino à paciência forjada no fogo da espera. Hebreus 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Assim como no período intertestamentário, o tempo de espera pode ser tempo de preparação invisível. Deus está trabalhando nos bastidores da sua história, moldando circunstâncias que você ainda não pode ver, refinando seu caráter através do fogo da provação, preparando você para algo maior do que imagina. O silêncio pode ser o cadinho onde sua fé é purificada, testada, fortalecida, e o mais profundo de tudo, o silêncio mais pesado de Deus já foi quebrado para você. Jesus suportou o desamparo total do Pai para que você nunca mais precisasse experimentá-lo eternamente. Hebreus 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não importa quão mudo o céu pareça agora, não importa quantas orações pareçam não atravessar o teto, a voz de Jesus sempre intercede por você. Romanos 8, versículo 34. Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O silêncio de Deus não é um vazio, é uma linguagem profunda em si mesma, ferramenta de sua soberania absoluta, ato de sua justiça perfeita, manifestação de seu amor incompreensível e imensurável. Ele nos ensina sobre a santidade divina que não pode ser negociada, sobre a seriedade mortal do pecado que tanto subestimamos, e sobre a profundidade insondável da graça que nos alcançou na cruz. Se hoje você sente o peso esmagador do silêncio, examine seu coração com honestidade brutal. Arrependa-se do que precisa ser confessado, sem justificativas, sem desculpas. Espere com fé inabalável no que Deus está preparando mesmo sem entender. E lembre-se sempre do sacrifício de Jesus, que quebrou o silêncio eterno entre você e o Pai. Se este estudo bíblico fortaleceu sua fé,
e revelou verdades que você nunca havia visto nas Escrituras, inscreva-se no canal Escritura Infinita. Ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente entender a voz de Deus, mesmo no silêncio. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.